Graças a paz a todos. Mas, irmãos, não existe lugar melhor nessa terra do que estarmos reunidos em nome de Jesus, entre os irmãos. Não existe. Nem sua família, seja o que for. Isso pode ser bom e é bom. Mas não existe. O salmista diz assim: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, o lugar onde tua glória se manifesta. Não existe um lugar. A reunião mais preciosa desse mundo é a reunião dos filhos de Deus. Nós precisamos ter isso em nossa mente, bem. A palavra de Deus, ela repete. Por que Deus repete tanto para mim e para você? Porque muitas vezes nós somos surdos. Parece que a palavra de Deus não chega lá. E uma das recomendações que ele está dizendo justo aqui, Hebreus 11, 10, não sei a ler, diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, quem disse aqui, nosso amado Senhor. Então preste atenção, vamos lá para João capítulo 2. Nessa noite gostaríamos, irmãos, de estar falando sobre casamento, a vida conjugal, em alguns aspectos, baseado nesse primeiro sinal que nós temos. Jesus fez 7 sinais. E o sinal, ele aponta sempre para alguma coisa. Jesus faz um milagre e aquilo é para apontar uma realidade espiritual para nossas vidas. Então nós temos, irmãos e irmãos, a transformação de água em vinho, é o primeiro. O segundo é curar o filho de um oficial. Terceiro, curar um inválido em Betesda. Alimentar 5.000 pessoas. Andar sobre o mar. Restaurar a visão. Ressuscitar Lázaro. Todos esses sinais têm um objetivo único. Está lá em João capítulo 20. As pessoas ficam abismadas de ver os sinais. Mas os sinais é para que eu e você fiquemos maravilhados com Jesus Cristo. Olha o que diz João 20, 30 e 31. Ele vai explicar por que Jesus fez aqueles sinais, aqueles milagres. Todos eles para trazer uma realidade espiritual para a minha vida e a sua. Nessa noite nós vamos estudar o primeiro. Mas preste atenção, ele diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Aqueles que o Espírito Santo queria que ficasse escrito e que trouxesse as realidades para nós, a alegria da vida eterna, a condição de ter vida eterna através da fé, o poder para a vida, o alimento para a vida, a direção para a vida, a luz para a vida, a vitória da vida sobre a morte, todas essas concentram em Jesus Cristo. Então por que Jesus fez esses 7 sinais? 7 milagres. Ele vai dizer aqui no versículo 31. Estes, porém, esses que foram registrados, esses que Deus, o Espírito Santo, conduziu para registrar, porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para quê? Propósito. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Você notou, amados irmãos, que cada circunstância havia o aspecto da vida? Desde o casamento até o final de ressuscitar Lázaro, está falando da vida? Porque Jesus é a vida. Se você ler João capítulo 1, ele vai dizer aqui no versículo 4, ele diz assim, 1:4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Preste atenção, a vida que está dizendo aqui não é vida biológica, isso nós temos, nós nascemos, nós temos a vida biológica. Está falando de vida espiritual, está falando de vida celestial, está falando de realidade espiritual.
espiritual. Não está falando da realidade física nossa, amados irmãos. Todos aqueles milagres, aqueles sinais apontavam para que eu e você creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que crendo nele, nós tenhamos vida. Vida no casamento, vida na situação de vício, vida nos embates da vida, vida onde há morte, vida onde perdeu o gozo, a satisfação. Vida onde, amados irmãos, tudo parece acabado. É para que você e eu creiamos que Cristo Jesus é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, amados irmãos, Ele é a vida. A Bíblia chega a dizer, quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Você pode ter vida biológica, mas vida espiritual, jamais. Por isso você vai entender duas circunstâncias aqui, uma fala da outra. No capítulo 1, você tem 14 glórias de Cristo. Depois você lê aí, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o primogênito, é o Cordeiro de Deus. Tudo aqui que você tem aqui, Ele que tira o pecado do mundo. Mas são duas coisas que não poderiam separar. No capítulo 2, você vai ver aquele milagre que Jesus fez numa festa de casamento. Mas logo na frente você vai ver que Jesus vai fazer um outro milagre na vida de Nicodemos, que é um religioso. Amados irmãos, porque a maioria das pessoas tem uma religião. O que você é? Sou evangélico. E daí? Ser evangélico, amados irmãos, a Bíblia não diz assim, eu sou evangélico. Nem o texto vai dizer isso. Vai dizer, eu sou de Cristo. E se eu sou de Cristo, eu tenho o Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo. Você está entendendo, amados irmãos? Como nós nos enganamos? Então você vê a situação que Deus vai colocar aqui em primeiro lugar. Ele vai entrar nessa circunstância aqui. E interessante, começa com 3 dias. 3 dias sempre fala da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no 3º dia. E no 3º dia o que ele trouxe? Vida. Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. Mas que vida é essa? Você está pensando que é vida desse mundo? É vida nisso, daquilo? Não, amados irmãos. É vida dele mesmo. Porque se Cristo é a nossa vida, é a nossa abundância, nós teremos vida no nosso casamento, nós teremos vida na nossa circunstância difícil, nós teremos vida na hora em que nós achamos que não vai ter esperança nenhuma, que está tudo acabado, se nós estivermos focalizados que Jesus é o Filho de Deus. E o Filho de Deus veio para salvar. Quem? O miserável pecador como você. Oswaldo, o Winter está dizendo assim, eu não sou tão pecador assim, não, Oswaldo. Falou, enquanto eu não mato no globo, não faço nada de mal. Aí que está o problema. Porque Deus diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. Todos é todos, irmão. Não importa o que você faça, não importa a sua vida, não importa o podre que você seja. Eu sempre tenho dito aqui, amados irmãos, que prestem atenção. Há 3 tipos de mortos, O filho da filha de Jairo acabou de morrer, você olha para ela está bonitinha, parece que não está morta. Se olha para o filho da viúva de Naim, 24 horas morto, já está pálido, a coisa está meio feia. Quando se olha para Lázaro, 4 dias, está podre. Qual a diferença entre eles, irmãos? Nenhuma. Todos estão mortos. Todos estão indo para o inferno. Todos eles não têm a vida. E precisam ganhar a vida. Muitas vezes você olha e fala assim, não, aquela pessoa parece. Irmãos, o Filho de Deus não parece. O Filho de Deus é. Ele tem vida. E o que marca nós é a vida. Então, se você estudar João, no capítulo 1 até o capítulo 10, você vai ver falando sobre vida. Quando você entrar no capítulo 8 até 12, você vai falar sobre luz. E no capítulo 13 até o 21, você vai falar sobre amor. São
três coisas que Jesus usa. Jesus é vida, Jesus é a luz e Jesus é amor. Você quer ter vida? Só em Cristo. Você quer ter luz no seu caminhar? Você quer ter a revelação celestial? Você quer andar na luz, não nas trevas? É Cristo. Você quer amar? Só através de Cristo. Todos os outros amores que nós temos, filéu, amizade, eros, sexual e todos esses amores, o mundo tem. Mas o único que tem amor filéu, o amor ágape, é Deus. E com esse amor que Ele amou eu e você. Porque Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo Jesus morreu, nós sendo ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é a ágape, é o amor imutável, imensurável de Deus para o miserável pecador. Precisamos conhecer. Precisamos conhecer. Agora você pergunta, por que Jesus vai justo num casamento? Uma festa? Nada que é escrito na Bíblia é aleatório. O Espírito Santo é santo e é Deus. Sempre tem um propósito. Por quê, amados irmãos? Um dos grandes aspectos, e ele vai mostrar a sua glória naquele local, que Jesus, nesse casamento, ele vai mostrar entre a velha e a nova natureza, entre a velha aliança, a nova aliança, mas também ele vai dizer para mim e para você, que num relacionamento conjugal, num casamento, amados irmãos, Jesus é o ponto central de todo testemunho de Cristo dentro do lar. Ele é o testemunho central. Se Cristo não é central, o nosso casamento é um mero juntar. Se Cristo não for aquele que é o convidado, pensamos assim, por que Jesus, convidaram Jesus e alguns discípulos? Porque primeiro os outros não estavam sendo escolhidos ainda. Segundo, porque parece que as pessoas conheciam Jesus, tinha algum parentesco de Maria ou qualquer outro. Parece, mas a Bíblia não diz. E justo nesse local, amados irmãos, que você vai ver o primeiro sinal, o primeiro milagre que Deus vai fazer. Aí você vai pegar Efésios 5,35, ele vai dizer, grande é esse mistério, estou falando de Cristo e a igreja. Você está vendo, amados irmãos? O que nós fazemos no nosso casamento? Deus está falando de Cristo e a igreja. Aonde que há expressão de Cristo? E deveria haver, principalmente em nossa casa. E é o local onde os piores absurdos acontecem. Por quê? Porque Jesus não é o convidado. Você tem doutrina boa, está certo, está tudo correto, mas Jesus não é convidado. Então você vive sua vida conjugal do jeito que você quiser. E você vai ver aqui que a vida no casamento, Jesus deve ser a direção, o sustento, a provisão, a restauração, a cura, a libertação, da satisfação da vida conjugal, porque ganhamos a satisfação de Cristo Jesus. Ora disso, amados irmãos, os terrores que nós vemos hoje no mundo dito evangélico. E eu oro para que Deus me conserve firme. Porque aquele que diz que pensa que está em pé, tome cuidado, você não se vai cair. Não deixe de tirar, não tire os olhos de Cristo. Cristo deve ser tudo em todos os aspectos. Cristo no meu casamento, Cristo no meu namoro, Cristo no meu noivado, Cristo no meu trabalho, Cristo na igreja, Cristo no louvor, Cristo na pregação, Cristo na oração. Cristo tem que ser o centro. A igreja tem show de Cristo do lado de fora. E você tem toda a consequência que você tem hoje. Preste
irmãos, quando você lê João 15, versículo 4, diz assim: sem mim nada podeis fazer. A gente repete isso aí, assim, fica repetindo nada. E a gente faz tudo sem Jesus. E depois fica repetindo: mas sem mim nada podeis fazer. Mas parece que nós podemos fazer um monte de coisa sem Jesus. Mas não traz a glória para Deus. Não traz testemunho de Jesus. Muito pelo contrário, é uma vergonha. Uma vergonha. Jesus diz: meu nome está sendo envergonhado no meio dos teus. Porque vocês são o meu povo. Iria viver como o meu povo. Separado desse mundo, da carne, do pecado, de Satanás. Vocês são propriedade minha. Eu comprei vocês por preço e alto preço, o sangue do meu filho. Para um propósito, proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vocês antes não tinham misericórdia, agora vocês alcançaram misericórdia, porque Deus é gracioso e misericordioso. Vocês antes não eram povo, mas agora vocês são um povo de Deus, que tem destino certo. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. A sua pátria não é aqui. Vocês são peregrinos em terra estranha. Nós estamos indo para a nossa pátria. Irmãos e irmãos, se nós perdemos essas noções, nós vamos deixar Jesus de lado. E olha o que acontece aqui. Então continua, ele diz: aqui estão temas, são vários temas aqui. Um deles, amados irmãos, é despertar, desenvolver e afirmar a fé na palavra de Deus. Na palavra que Jesus disse. Quando nós lemos, vários textos vai falar sobre esse assunto, Colossenses 3, Efésios 5, 1 Pedro 3, como é que nós devemos conduzir a nossa vida conjugal. Ele vai dizer: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, é um desafio para a minha vida, Senhor. Mas se Deus diz que eu devo amar, é porque Deus vai capacitar. O problema não está em Deus, o problema está em mim e você. Nós não queremos renunciar, ser quebrantado, entregar, confessar que é impotente, impossível viver essa vida cristã sem Cristo. Você pega e vai dizer: mulheres, sede submissas ao vosso marido como Cristo, em Cristo. Meus irmãos, jamais uma mulher vai se submeter sem amor, se ela não estiver ligada a Cristo. Jamais os pais vão educar seus filhos no caminho do Senhor, se eles não estiverem centralizados em Cristo. Os filhos jamais vão honrar o pai e a mãe, se eles não estiverem centralizados em Cristo. O patrão não vai tratar bem seu empregado, se ele não estiver centralizado em Cristo. Empregados não vão trabalhar do modo decente, se ele não estiver centralizado em Cristo Jesus. Porque tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer gostais, ou façais qualquer coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. O problema é que nós queremos glorificar a nós mesmos. Então você vê, amados irmãos, como quando você pega, vai repetir, Colossenses 3 é um espelho de Efésios 5. Quando você vai para 1 Pedro 3, vai dizer lá: como é que eu posso conquistar, apresentar para o meu cônjuge que não ama a Deus, sem falar nada? Por seu procedimento, cheio de temor a Deus. Está vendo, meus irmãos? Testemunho. Efésios, Atos 1:8 diz assim: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Não é dar testemunho, irmão, é ser. Você só pode dar se você é. Se você não é, você fala, mas não tem eco, porque a sua vida não bate com aquilo que você está falando. Ao contrário. Aí você vai para Nicodemos. Você tem que nascer de novo, Nicodemos, porque você é um religioso. Você tem que nascer de novo. No dia que você nascer de novo, você vai ganhar a vida de Cristo.
amar Cristo e seguir a Jesus. Então nós vemos, amados irmãos, aqui, esse foi o primeiro dos sinais que Jesus fez. Está falando isso. A ocasião era um casamento. O casamento entre os judeus era uma semana. Eles tinham uma festança. E tinha uma coisa que era fundamental no casamento. Para eles, o vinho. Porque para eles o vinho era alegria, satisfação, era aquela coisa toda. Então, se você tem um casamento sem vinho, meus irmãos, acabou o casamento. Jesus está no lugar certo. Porque o casamento sem Cristo, acabou o casamento. O casamento sem ouvir Cristo, acabou o casamento. Se obedecer Cristo, acabou o casamento. Porque se não ouve a Cristo, você não obedece a Cristo, você está ouvindo o mundo, a carne, e você está obedecendo. É uma tragédia. Quantas tragédias nós temos visto? E se você tem um casamento com o Senhor, ore para que Deus conserve na graça de Deus. O mundo cada vez pior. E vai cada vez pior. Jesus não veio melhorar o mundo. Jesus veio salvar as pessoas e dar a vida e vida eterna. E aqueles que têm vida e vida eterna são luzeiros para esse mundo tenebroso. Isso é cristianismo. O resto, meus irmãos, é religião falsa. Então nós vemos aqui, o casamento pelo menos deveria ser um esforço conjunto para alcançar o quê? Uma felicidade mútua. Então, a satisfação do cônjuge deveria ser assim. Por que você está casando? Eu quero satisfazer o meu cônjuge. E como é que eu posso satisfazer meu cônjuge? Eu dar a ele ou a ela aquilo que eu tenho, que é o melhor. O que você tem que é o melhor? Cristo. Cristo. Se você não tem Cristo, vai dar o quê? Você vai dar o velho vinho? Da velha aliança? Você vai dar o velho? Você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Vai estourar. Por isso que Deus tem que fazer de você uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram e a Escritura se fez novo. E nessa nova criação, pelo novo nascimento, uma obra divina, um milagre de Deus, Ele coloca em mim e você o vinho perfeito. Cristo. Cristo. Que pode satisfazer a minha alma e encher o meu espírito de vida. Só Cristo. Mas onde está Cristo? Então você vê essa situação. Toda a situação onde que Jesus está é sagrada, meus irmãos. Tudo que Deus fez é sagrado. Quem fez o ajuntamento do casamento foi Deus que fez. Então, se você quer saber como você deve viver sua vida conjugal, você tem que buscar na Bíblia, porque Deus sabe tudo, está tudo escrito. Mas nós vamos ver o quê? O que nós ficamos vendo? Então vamos ver essas coisas da internet, né? Os casamentos das pessoas, para ver como que vão, enchendo de lixo. Ser influenciado por aquilo que não é de Deus. Irmãos, prestem atenção, meus irmãos. Quando ele diz assim, o texto vai dizer aqui, achando eu ser ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos, que são aprendizes para o casamento. Você jovem, a primeira coisa que você deve fazer na sua vida é ter Cristo como seu Salvador. A segunda coisa da sua decisão é o seu casamento no Senhor. Porque se você não casar no Senhor, você tem um grande problema. Que o casamento em si no Senhor já é uma dificuldade. Tem ajustes, ferro com ferro se afia, mas tem um motivo único, glorificar a Deus, tem um propósito. Então são decisões erradas que vão caminhar para a vida toda. Terceiro é o seu trabalho.
sua vida, Ele é seu Salvador. Ele sustenta você. Ele provê você. Se você casou no Senhor, você tem mais uma pessoa em Cristo na sua casa. E a Bíblia diz, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estou no meio deles. Está vendo, irmãos? Julgo desigual. As tragédias. E naquele caminhar, Jesus estava convidado, tendo acabado o vinho. E aqui, meus irmãos, acabou o vinho, é morte. Morte para satisfação, morte para alegria, morte. Simplesmente morte. Porque esse vinho servido ali é um velho vinho. É o vinho desse mundo. Que a Bíblia diz assim, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo. É Cristo. Habitando em mim e você. E ele faz essa colocação aqui maravilhosa. E diz assim, onde Jesus está, Ele vai manifestar a sua glória. Por que nós casamos? Para manifestar a glória de Deus. Por que nós temos filhos? Manifestar a glória de Deus. Por que você educa os seus filhos no Senhor? Para manifestar a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, tudo que nós fazemos não vale absolutamente nada. Por isso que a gente vive capengando, porque a gente faz para a nossa glória. Os meus direitos que eu tenho, você não tem direito nenhum. Você é um escravo de Cristo. Se deve ouvir e obedecer. O escravo não cogita. O escravo, nós vamos ver aqui. O escravo diz assim, mas por que o senhor está falando para eu pegar esses vasos, talhas vazias? Por quê? Eles estão precisando de vinho. Você está vendo, pega talhas vazias. Presta atenção. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Deus nunca erra. Deus tem propósito. E os caminhos de Deus, muitas vezes, nós nunca vamos entender. Mas são caminhos eternos. São caminhos para o nosso bem. Você não precisa entender. Precisa crer. Só creia. Foi isso que eles fizeram. E nessa correria toda, o que vai dizer lá, amados? Então esse sinal que nós temos aqui, olha aqui, fala de escassez, fala de morte. Fala que perdeu vida. O meu casamento está perdendo vida, Oswaldo, porque você está perdendo a vida de Cristo. Porque você não está se alimentando de Cristo, buscando Cristo. Ter uma vida de comunhão com Cristo, intimidade com Cristo. Simplesmente vai se esfriando. Olha a igreja que Jesus está do lado de fora. Maravilhosa, sou rica, abastada, não precisa de nada. Tem um baita de uma banda, um pregador, tem uma reunião enorme, lotado, está tudo certo. Mas Jesus está lá de fora. E ele vai dizer, são pobres, miseráveis, segue nu. Para mim, isso aqui não tem realidade espiritual nenhuma. Porque eu estou do lado de fora. Você está entendendo, amados irmãos, que nós precisamos de vida de Cristo. Experimentar essa vida. A vida de Cristo não é, nós ganhamos a vida de Cristo. Agora Paulo vai dizer assim, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, é essa vida, Cristo que vive em mim. Você está entendendo, amados irmãos? Essa vida de Cristo em mim que decide, que me guia, que me orienta, que me ajusta a Ele mesmo, mas a vida de Cristo. Por isso a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu sou uma propriedade dele. Então você vê, amados irmãos, ele vai dizer aqui, a primeira coisa, ele diz assim, mas Jesus lhe disse, então Maria foi, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, ele não tem mais vinho. Eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho contigo. Essa colocação mulher aqui não é desrespeitosa. Muito pelo contrário. Ele vai dizer também lá na frente, quando Jesus foi crucificado. Você está entendendo? Não é desrespeitoso. Só que tem uma coisa, preste atenção. Jesus é o Filho de Deus, e ele tem um propósito. E o propósito é a glória de Deus, que está acima da sua esposa,
do seu marido, da sua família, da sua igreja, qualquer outra coisa. A glória de Deus. E ele faz essa colocação e diz assim, e ela falou aos serventes, fazei, e ele diz assim, não é chegada a minha hora. Tem a hora de Deus, a hora é do Senhor. E ele vai dizer assim, fazei tudo. Então ele disse, fazei tudo o que ele vos disser. O que ela falou está correto? Claro que está. Duas frases de Maria, que deveriam ser nossas frases. Cumpre-se em mim a tua palavra. Faça tudo o que Jesus disse. Está vendo? Nós irmãos. E diante dessa situação de caos, desesperança, insatisfação, os casamentos hoje são mais um atropelo do que vida conjugal. Uma testemunha. É uma vergonha. Todos nós podemos ter dificuldades no casamento. Sem exceção. Mas o que nós fazemos com ela? Nós vamos ouvir a nós? Ou vou ouvir Jesus dizendo que na sua morte, na sua escassez, na sua insatisfação, eu sou o milagre. Me ouça e obedeça. E você vai ver o que vai acontecer. As pessoas não querem isso, irmãos. Estão cansados de ouvir. Não tem atitude. São duas coisas porque você não tem atitude. Primeiro, você está rebelado contra Deus. É infantil, criança. Não é isso que faz com criança? Quantas vezes se fala lá para sua mãe? Samuel, não faça isso. Samuel, não faça aquilo. Quando falava assim, Ângela, não faça isso. Ângela, não faça isso. É criança. Toda hora tem que falar, está falando. Ou nunca nasceu. Olha Nicodemos, o maioral. Conhecia a Bíblia toda, o Velho Testamento. O cara top. Ele citava o Velho Testamento todo para você. Nunca nasceu. Não ganhou vida. É um religioso. Está vendo, meus irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Então ele diz assim, estavam ali 6 talhas vazias de pedra, que os judeus usavam para a purificação. Eles tinham esse costume de lavar as mãos, os pés, tudo isso aí. E cada uma levava 2 ou 3 metretas, que está escrito justo aí na palavra de Deus. Cerca de 35 litros cada metreta. No total davam 113 litros. Se você somar tudo, dá mais de 500 litros. Bebe pra caramba. Como diz uma cozinheira lá no sítio, diz assim, alguém falou assim, os crentes não bebem, mas comem pra caramba. É verdade. É uma realidade, sério. E olha, amados irmãos, ele chega e fala assim, olha que coisa maravilhosa. O que Jesus estava querendo dizer para eles? E vai dizer para eles o quê? E Jesus lhe disse, enche a água de águas talhas. Você não acha estranho? Você não acha um absurdo, velho? Fala assim, mas isso eu preciso de vinho. Vão sair daqui, vão comprar vinho, correr atrás de vinho, fazer qualquer coisa. E Jesus fala assim, olha, as talhas estão vazias. É isso que Deus procura você e eu no casamento, vazio de nós mesmos. Para que Cristo possa encher. Nós estamos muito cheios de nós. Muito cheios. Arrogância, religião, aquela coisa toda. Não, irmãos irmãos. Deus quer talhas vazias. As talhas são feitas de... Para que a excelência do poder de Deus seja dele e não nós. 2 Coríntios 4. Está entendendo, irmãos? Só quem pode encher uma talha vazia é Jesus Cristo. Olha aí 2 Coríntios. Vê lá. 2 Coríntios, capítulo 4, vou dizer para vocês os 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá
resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o que fizeram aquelas pessoas? Então Jesus diz para ele: olha, enche as talhas. E eles encheram totalmente. Isso quer dizer o quê? Uma obediência total, uma rendição total. Sem mais nada. Tu dizes assim: mas Senhor, só quer que enche até a boca. Mas Senhor, que água que o Senhor quer que enche? Mas Senhor, sabe uma coisa? Eles estão precisando de vinho. O Senhor diz para encher de água. Você acha que isso aí é uma loucura? Por isso que o casamento não vai. Porque Deus se move de milagre em milagre na vida conjugal daqueles que ouvem sua palavra. Estão vazios de si mesmos, mas deixam que Deus o encha com a sua palavra, com a sua presença, com a sua vida. Deus não enche gente cheia. Deus enche os vazios. Nós estamos cheios de muita coisa. Por isso, Deus tem os arranjos, a providência de Deus, os problemas, dificuldades para nos quebrar. Porque Deus nos ama. Para esvaziar você. Para que Jesus possa encher as nossas vidas. E olha que diz lá, diante de tudo isso, encham. O que está querendo dizer? Me obedeçam, porque a minha graça é suficiente. A minha graça é suficiente. É o Deus de toda graça que irá nos aperfeiçoar, encher, fortalecer, fortificar. É a graça de Deus. Por graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é graça de Deus, irmãos. Tudo é pela graça de Deus. É para que aquele casal, aquela circunstância, entendesse que eles só poderiam ter uma vida que glorifica a Deus debaixo da graça e suficiência de Deus, que é curadora, transformadora, libertadora das nossas vidas. Nós queremos isso. Se quer que Deus melhore você, Jesus não veio melhorar eu, ele veio me matar. Eu não tenho nada para melhorar. Jesus veio me matar. Naquela cruz. Mas na sua ressurreição, ele me deu a sua vida. E essa vida agora, meus irmãos, tem que crescer. Tem que crescer. Tem que ser alimentada pela palavra de Deus, pela oração, pelo congregar, pela a vida diante do Senhor. Eles precisam entender que Jesus veio cheio de graça e de verdade. É graça sobre graça, amados irmãos. Mas o casamento está assim, está com um problema naquela graça de Deus. E na graça de Deus, sabe o que quer encontrar? Vazios de si mesmo. Que ouça a palavra de Deus, que recebam a palavra de Deus e que obedeçam a palavra de Deus. Um milagre vai acontecer. A gente não quer. Deus diz: marido, faça isso e isso com a sua esposa. A esposa, seja assim com o seu marido. Todos os aspectos. Todos os aspectos. Tem que ler 1 Coríntios 7. Todos os aspectos. Mas não, eu sou seletivo. Nesse ponto eu quero, nesse ponto eu faço, nesse ponto eu não faço. Não, meus irmãos. Não é seletivo. É em todos os aspectos da nossa vida. E ele diz, que coisa maravilhosa aqui, meus irmãos. Fala muito para mim e para você. Fala muito para mim e para você. O vinho, o óleo e o pão. Está no Salmo 104. O vinho fala do gozo de Cristo. O azeite fala do testemunho de Cristo. Não é isso que o Espírito Santo vai fazer, testemunhar Cristo. E o pão, o sustento e a provisão total. Segunda coisa, meus irmãos, que aqui ele vai ensinar para mim: encher essa área. E eles a encheram totalmente. Então ele determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Meus irmãos, o que o escravo de Cristo faz? Ouve
até na sua mente os absurdos de Deus, se Deus não tem absurdo, mas na nossa mente os absurdos de Deus, e ele vai, meu Deus. Eles chegam lá em Mara, Êxodo 15. A água está amarga, não dá para beber essa água. Fala de nós, irmãos. Pessoal, amarga. Como é que você vai tratar essa água? Vamos chamar um químico. Tem que chamar um químico. Tem que chamar alguma coisa que vai mudar a química. O que Deus diz? Você pega um lenho. Você pega um pau, uma árvore e joga. Como é que a árvore vai transformar essa água potável? São os absurdos de Deus. Mas são os caminhos de Deus. É a vontade de Deus. É a glória de Deus. É o milagre de Deus. E eles fizeram. E aquilo se transformou em água potável. Está vendo, irmãos? Aqueles homens escravos, eles simplesmente pegam aquilo e vão mostrar para o mestre-sala, aquele que experimentava o vinho para ver se ele é bom. É enorme. Da festa. Será que é bom esse vinho? Porque a festa, meus irmãos, é totalmente contrário, né? Que eles fazem. Eles dão um pouquinho de vinho bom, depois carga vinho ruim, porque o cara já bebeu, já está meio tonto. Aqui não. Primeiro veio o vinho ruim. Qual é o vinho ruim? Da sua velha vida. A velha aliança. De um homem sem Cristo. Tem alguma satisfação, mas vai acabar. Tem alguma alegria, mas vai acabar. É o vinho desse mundo que engana as pessoas. Faça isso, faça aquilo, que seu casamento vai melhorar. Faça isso, faça aquilo, que vai dar tudo certo. Mentira de Satanás. Não faça nada. Ouça o que Cristo tem para ver para você. Traga suas vidas vazias e encha da minha palavra. Receba a minha palavra que é viva e eficaz, a ponto de discernir alma e espírito juntos e medulas e sondar as intenções do nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Irmãos, o que Deus vai dizer para mim e para você aqui, meus irmãos? A glória da graça suficiente em Cristo Jesus. A glória da transformação em Cristo Jesus. A glória suficiente para dar vida. A glória suficiente para me transformar na imagem e semelhança de Jesus. Olha o que diz aqui, irmãos. O texto. Então ele terminou. Tirar agora igualmente eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado da água, chamou o noivo. Chamou o noivo. Então o que é isso? Como é que você vai servir o melhor vinho no final da festa? Que nós somos acostumados, o melhor vinho é no início da festa. Mas irmãos, nós estamos falando de duas alianças. Nós estamos falando de vida ou morte. Nós estamos falando de Cristo e sem Cristo. Nós estamos falando da satisfação que o mundo dá sem Cristo. Mas quando Cristo é convidado, é ouvido, obedecido, amados irmãos, Ele transforma a minha vida e a sua vida. O grande problema do povo de Deus chama-se obediência. Não quer obedecer. Você quer botar no trono da sua vida o ego, não Cristo. Seu ego está no trono, seu casamento é uma tragédia. Mas se Cristo não está no trono, você serve a Cristo, obedece a Cristo, você ouve a Cristo. Mesmo que pareça absurdo, mas Cristo vai fazer um milagre na minha vida, na sua vida. Irmãos, que maravilhoso Senhor que nós temos. E Ele traz o vinho. Por que o vinho? O vinho também fala do sangue. Porque nós participamos da ceia. O vinho fala do sangue de Jesus Cristo. Mas este vinho fala do sangue de Cristo, não o vinho do sangue de bodes e carneiros da velha aliança. Esse é o novo vinho. O vinho novo. O vinho que mata e sacia a minha sede e a sua sede. O meu vinho
esperança, o vinho que traz nova cidadania, o vinho que traz nova paternidade, o vinho que traz novo sentido para o nosso caminhar, o vinho que traz para mim e para você uma ânsia, um desejo de conhecer o noivo plenamente um dia. Meus irmãos, como nós precisamos avaliar nossas vidas. Presta atenção, meus irmãos, é antes e depois. Antes, cadê a alegria? Acabou, o mundo oferece alegria, acabou. Mas em Cristo Jesus, alegria plena, satisfação. Jesus traz vida. Então a glória da graça suficiente, a glória transformadora de Jesus Cristo, Ele transforma a água em vinho. Ele transforma eu e você, amados irmãos. Um marido duro, ranzinza, que muitas vezes eu sou, e ele transforma. Se nós ouvirmos a voz dele, obedecermos, ele transforma. Transforma a mulher, pingadeira, goteira, só reclama. Nada está satisfeito, está tudo ruim. Por quê? Falta novo vinho. Falta a vida de Cristo. Está se alimentando do velho, não do novo. O novo se renova. O novo ganha vida celestial. Porque o novo é celestial. Terceiro, amados irmãos, a glória do seu caráter superlativo. Por quê? Ele vai dizer, tu guardaste o bom vinho até agora. O bom vinho aqui é o melhor vinho. É o único vinho. E, amados irmãos, as talhas que ele mandou encher eram muito mais do que a necessidade daquele casamento. É isso que Deus faz conosco. Ele tem graça sobre graça, glória sobre glória. Você está entendendo? Poder sobre poder. Ele dá muito mais. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele derramou o seu Espírito Santo, Ele derramou o seu sangue lá na cruz, dentro do superlativo. Vivemos uma miséria, porque não conhecemos esse Deus superlativo. Ele é sempre melhor. Da onde que vem esse vinho? Vem da videira. Mas quem é a videira? Eu sou a videira. Eu sou a videira. Eu produzo vinho. Eu sou o vinho. Você está entendendo, amados irmãos? O que precisa de mim e de você? Reconhecer que nós estamos numa escassez. Ir a Cristo vazios, ouvir a sua palavra, receber como palavra de Deus e obedecer. Amados irmãos, o texto termina assim, e disse, todos costumam pôr primeiro com vinho, quando já beberam fartamente serve o inferior, porque daí o cara já está meio chapado, daí joga o lixo do vinho ruim. Deus não faz isso. Deus pega a minha vida e sua vida arruinada e dá para mim e para você a vida dele. Deus pega o meu casamento e seu casamento arruinado e faz desse casamento para a glória dele. Mas nós não queremos ouvir. Nós queremos 10 passos para ser feliz. Deus só tem um. É a cruz que ninguém quer. Pregar a cruz hoje esvazia. Agora pregar a prosperidade, tudo vai bem, tudo vai resolver. Maravilha. Irmãos, enquanto eu estiver nesse local, e que Deus me sustente até o final, nunca, se Deus me guardar, nunca me deixe sair da longevidade da cruz. O dia que você sair do Evangelho da cruz, acabou o Evangelho. Você tem um outro Evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito, mas não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o Evangelho de Jesus.
Jesus princípio os seus sinais na Canaã da Galileia, manifestou a sua glória aos seus discípulos, creram. O que aconteceu, meus irmãos? A fé daqueles discípulos aumentou. Porque ele não viu um Jesus que fala só. É um Jesus que expressa, que faz, que mostra. Por isso Deus diz, eu provo o meu amor para você. Você tem dúvida que Deus te ama? Olhe para a cruz. E quem foi pregar naquela cruz? O sem pecado, Deus os fez pecado. Aquele que não era maldito, ele se tornou maldito. Esse que era pecado era eu, você. E o maldito era eu, você. Ele cravou naquela cruz. E na sua ressurreição, ele me deu a sua vida. A sua vida inteira. Como é que podemos amar Jesus? Pouca visão da cruz, pouco amor a Cristo. Pouca. Conclusão, amados irmãos, devemos convidá-lo sempre. Mas não é um convite para de vez em quando. Nosso casamento, as nossas vidas precisam dele sempre. E ele diz, eis que estarei convosco todos os dias da minha vida. Sempre, sem mim nada podeis fazer. Permaneça na minha palavra, permaneça em mim, permaneça no meu amor, e você vai dar fruto que glorifica a Deus. Amados irmãos, ouvido, mesmo que sejam os absurdos, ouça o que a Bíblia diz, obedeça. Obedecer é experimentar como a vida. Ele é a vida, uma experiência de ressurreição, uma vida de ressurreição. Jesus deve ser o principal em nossa casa, em nossa vida pessoal, conjugal, na igreja, na família. Ele deve ser o principal. Quando você vai fazer sua agenda, infelizmente o povo de Deus coloca Jesus no 10º lugar da agenda. Eu tenho tantos compromissos, deixa encher meus compromissos aqui, e lá no fundo, se der um lugar, a gente coloca Jesus. Por isso que a sua vida é desse jeito. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento. Todo é tudo. Mas entre não deixa. Casamento não se acaba, não é só por causa do cônjuge. Sempre tem parcela do outro. Avalie. Avalie. Mas é sempre assim, Oswaldo? Não. Mas a maioria das vezes. Você ganha o seu cônjuge através da sua vida. Preste bem atenção, irmãos. Mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria e satisfação. Pode. E podemos conversar com a nossa alma. Oh, minha alma, por que você está triste? Por que está deprimida? Confie em Deus. Mas a minha alma suspira pelo Deus vivo, como uma corça suspira pelas águas. A minha alma suspira por ti, Senhor. Apesar da minha alma estar entristecida e deprimida. Meus irmãos, precisamos reconhecer com urgência de ter Jesus como centro do nosso casamento, da nossa vida pessoal, conjugal, da nossa vida. E esvaziar para que Cristo encha a nossa vida da sua palavra, enche dele mesmo, encha do seu Espírito. Uma vida cheia de Espírito Santo, uma vida de amor. E todas as consequências. Amor a Deus e amor ao seu próximo.
Tudo começa nele, para ele, com ele, para a glória dele. Tudo. Lembre-se de que o foco não é o casamento, é Cristo. O foco não são seus filhos, não é sua família, é Cristo. E se Cristo é o foco da sua vida, seu cônjuge é abençoado, seus filhos são abençoados, sua família é abençoada, a igreja é abençoada. Não mude o foco, irmãos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, é para Ele. Não é o casamento, mas Cristo no casamento é o centro de toda a nossa vida. É para nós avaliarmos, irmãos. A mensagem é para mim, é para você. Coloque diante de Deus. Vamos parar de culpar pessoas e começar a avaliar você. Você. Jesus era o centro do seu casamento. O seu trabalho era o centro. O dinheiro era o centro. Seus interesses eram o centro. Está vazio. Se esvaziou. Chegou à conclusão que nada sei, nada tenho, nada posso, nada possuo. Mas eu quero o Senhor. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. E se eu não tenho o Senhor, eu não tenho nada. Que Deus pingue aquele colírio maravilhoso do Espírito Santo. Abre meus olhos, seus olhos, irmãos. Possamos enxergar as belezas do nosso Senhor. E sabe uma coisa, meus irmãos? Com tudo isso aqui que Jesus fez aqui maravilhoso. E agora, irmãos, você está satisfeito totalmente? Ainda não. Por quê? Porque se um dia nós vamos estar na grande ceia. E quem vai estar lá? Esse Jesus Cristo, que fez aquele milagre naquele casamento. É como se estivesse dizendo, eu faço um milagre na sua vida, eu vou transformar você na minha noiva. E um dia, meus irmãos, naquela grande ceia, esse Senhor agora com as marcas da cruz vai servir eu e você. Irmãos. Como podemos amar Jesus? Isso está perdendo tempo. Atrás da religião, pessoas. Jesus convida você. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Só Jesus pode fazer isso. Que Deus nos abençoe pela sua graça. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar com o nome de Jesus.